Boa tarde, pessoal. Gente, nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, tá certo? Que esse capítulo vai falar de toda a história e evolução do nosso planeta Terra. Então, nós vamos abordar nesse momento o cenário 1, que vai falar da história e formação da Terra, presente na página 112. Então, diferentes sociedades antigas, elas fizeram vários relatos ao longo de sua história para tentar explicar a formação do nosso planeta. Então, entre esses relatos, no livro didático de vocês, é abordado apenas citado Gênesis, presente no livro do Velho Testamento, e também que algumas ciências elas foram criadas para tentar explicar a formação do nosso planeta. Entre essas ciências, a mais citada aqui nesse momento é a geologia. Então, a geologia, gente, ela tem por objetivo o estudo das rochas, certo? Então, de acordo com essa ciência, o nosso planeta ele começou a ser formado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Professora, que nome se dá a essa medida de tempo? A gente chama de tempo geológico. Então, o tempo geológico, pessoal, ele é o tempo que estuda a formação do nosso planeta Terra, tá certo? E aí, esse tempo, ele se baseia no estudo das rochas, como eu falei. Então, a partir dessas rochas, os estudiosos, eles estudam suas camadas, suas marcas. Então, todos os registros que eles encontram nas rochas são estudados cientificamente, certo? Bem detalhados. E a partir desses dados, os estudiosos, os cientistas, eles conseguem calcular uma idade aproximada do nosso planeta. Então, esse estudo, gente, de tempo, do tempo geológico, ele se baseia em eras, em períodos, em épocas, tá certo? E aí, a partir desse registro, é possível calcular uma idade aproximada para o nosso planeta. Tem também um outro tempo abordado no livro de vocês, que é o tempo histórico. Então, vamos diferenciar tempo geológico de tempo histórico. O tempo geológico, como eu já falei, ele se refere ao tempo de história de formação do planeta. O tempo histórico, gente, ele vai se referir ao tempo de história do homem, ou seja, ao surgimento do ser humano, tá certo? Esse tempo histórico, ele vai se basear em segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas e por aí vai. Ou seja, para calcular o tempo histórico é utilizado o nosso próprio calendário, tá certo? Então, gente, ainda de acordo com a ciência, por causa das temperaturas que eram muito elevadas, o nosso planeta ele era formado apenas por um material pastoso que começou a se resfriar. Esse material pastoso é o que nós conhecemos como magma. E com o passar do tempo, esse material, né, o magma, ele começou a consolidar e a partir daí começou então a formar os primeiros minerais e rochas. Em seguida, esse material, pessoal, ele deu origem ao que a gente chama de crosta terrestre, que na verdade a crosta terrestre ela é a camada mais superficial do nosso planeta, tá certo? E aí, gente, avançando ainda mais no tempo geológico, a liberação do dióxido de carbono, do nitrogênio e do vapor d'água, por causa do resfriamento do magma, não é isso? Ele resultou em vários gases, e esses gases é o que vai constituir a nossa atmosfera. E aí, após a criação dessa atmosfera, né, ela então é rica em oxigênio e por isso ela passou a proteger, o nosso planeta. Ela passou a proteger o nosso planeta da radiação solar, permitindo assim então a condensação do vapor d'água. Então, como o resfriamento ele continua cada vez mais acontecendo, a quantidade de vapor ela provocou fortes chuvas no nosso planeta. Aí então você pergunta, então já que estava cada vez mais resfriando, cada vez mais acontecendo a quantidade de vapor e com isso, então aconteceram as chuvas.
para onde foram essa água? Então, parte dessa água das chuvas, elas evaporaram, motivo esse que fez com que ocasionasse mais chuvas, porque a água das chuvas ela começou a evaporar. Enquanto isso, as temperaturas elas continuavam elevadas. O que acontecia? Ocasionavam mais chuvas. Então, essas águas, gente, elas foram se acumulando em depressões, ou seja, em áreas mais baixas, e foram se acumulando. E a partir disso, deu origem, então, aos oceanos, tá certo? Porque até o momento a gente estava falando apenas da história de formação da Terra. E aí, todo um processo evolutivo foi acontecendo na parte interior da nossa Terra. E aí, então, a partir disso, com essas temperaturas elevadas, a gente viu que surgiram as chuvas. Então, a partir do acúmulo dessa água, criou-se, então, os oceanos. E foi dessa forma, pessoal, que surgiu, então, outro ponto que a gente conhece chamado hidrosfera. Então, mais tarde, essa água, né, elas foram formando outras regiões acumulativas, que foram os rios, os mares, aí vem a água subterrânea, as geleiras, as calotas polares. E por que que é importante a gente estudar essa questão do surgimento das águas, dos oceanos? Porque foi a partir das águas, foi a partir da água que surgiu a vida, tá certo? Então, a água dos primeiros oceanos, ela reuniu condições materiais que, junto com as condições energéticas, elas deram condições necessárias para o surgimento e sobrevivência de vidas. Então, gente, esses primeiros seres vivos que surgiram através da água, né, porque aí já tinham condições necessárias para se manterem vivos, eles eram minúsculos, tá certo? Os primeiros seres vivos eram bem pequenos. Porém, com a evolução e o passar do tempo, eles foram se multiplicando nas águas e depois também começaram a ter condições para sobreviverem nas terras emersas. Então, como aqui eu citei para vocês dois tempos, o tempo geológico, que fala sobre a história de formação do nosso planeta, e o tempo histórico, que fala sobre o surgimento do homem, então vamos perguntar assim, na escala evolutiva, o ser humano, não é isso? Ele foi o último a surgir. Certo? Então, na página 115, nós temos um subtópico chamado Somos os mais importantes? Então, nós, seres humanos, será que somos os mais importantes? Então, o nosso primata, ele surgiu entre 3 a 7 milhões de anos. E, a partir disso, começou a evoluir para o nosso ancestral. Então, os primatas, eles eram muito semelhantes aos chimpanzés. E, de acordo com o tempo, eles foram evoluindo, certo? E até surgir o Homo sapiens. Então, a partir disso, cada vez mais fomos evoluindo até chegar nessa genética atual. E a partir disso, algumas pessoas elas se acham o ser mais importante do nosso planeta. Porém, gente, esse achado, vamos citar assim, essa forma de pensar, ela se dá porque nós, seres humanos, somos os seres que temos capacidade de pensar. Não é isso que nós temos capacidade intelectual para entender o meio na qual nós estamos inseridos. E é por esse motivo, é por essa razão e por esse entendimento que a gente deve cuidar da nossa terra, porque nós somos os seres que temos capacidade de entender que ela é essencial para o nosso bem, para a nossa sobrevivência. Então, é de suma importância que a gente cuide de nossa terra.